Guten Morgen! Hoje irei mostrar para vocês um livro muito interessante. Ele se chama Max e os Felinos. Uma pequena explicação antes. Ele tem 146 páginas, dessas umas cerca de 86 são dedicadas à história do livro por si só. Foi escrito por Moacir Sclia, um judeu, e foi publicado pela LEPM Pocket. Neste livro, a gente acompanha a história de um tal de Max Schmidt. Agora, quem é ele? O que ele fez? Você vai descobrir logo. Agora, para uma breve sinopse do livro. Então, a gente observa a história de Max Schmidt. Um judeu, nascido na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, que morou em Berlim por uma parte da vida. Logo no início de sua infância, ele foi mandado pelo seu pai para ir procurar um jornal na loja da família. Lá, ele encontra um animal empalhado. Este animal era o tigre de Bengala. Este seria seu primeiro encontro de muitos com felinos. Este tigre em especial dava a ele muito medo, afinal, ele só era uma criança, com seus 8 anos. Ele consegue trazer o jornal para casa, e o seu pai fica boquiaberto, afinal, seu filho era medroso até pouco tempo atrás. Anos se passam, e neste meio tempo, Max desenvolve um caso, uma tal de Frida. Ela é uma faxineira na loja da família. No final das contas, eles acabam, tendo relações sexuais. Com isso, a Frida, tendo ganância, pediu para ele buscar um casaco na loja de seu pai. Buscar, eu quero dizer roubar mesmo. Max, determinado, foi lá e roubou. Com isso, Frida foi demitida, já que seu pai suspeitava que ela tinha roubado, o que não era totalmente errado. Agora, Frida se casou com um oficial nazista, porém ainda assim o caso continuou. E com isso, não foi muito tempo até que fosse descoberto. Max teve que fugir para o Brasil. Frida conseguiu um trem e um barco para cá. E com isso, ele teria tudo pronto. Só que ele decidiu visitar por uma última vez seus pais. Ele apenas encontrou sua mãe, a que ela deu para ele suas joias e dinheiro, e disse para ele um adeus entristecido. Com isso, Max chegou no porto. Percebeu que havia perdido seu barco, e ele acabou por dar todo o seu dinheiro em espécie para o marinheiro para conseguir um outro barco para o Brasil. Ele acorda no meio da noite, e lá ele vê. O barco estava afundando, propositalmente ainda. Ele conseguiu se salvar num dos botes salva-vidas que tinham. Felizmente não foi que nem o Titanic. E, portanto, ele estava ilhado. Ele pegou um dos caixotes do barco afundando, e quando abriu, saiu um jaguar de lá. Ele obviamente se assustou. Durante alguns dias, eles continuaram uma relação mútua de troca. Max pescava e o felino comia e, em troca, não matava. Max, obviamente, uma hora se cansou dessa vida e, portanto, atacou o jaguar. Provavelmente a insolação dele estava chegando na cabeça. Ele foi resgatado por marinheiros brasileiros que o entendiam, sorte a dele, já que ele não falava português. E ele foi levado para Porto Alegre, em vez de Santos. Otimamente, uma região muito mais alemã. Max começa a morar numa pensão de uma senhorinha e aprende português com a filha dela. Ele começa a viver uma vida normal, até que os integralistas aparecem. Isso era um tipo de fascismo da época. Max fica paranoico novamente e decide ir para a Serra Gaúcha e começar a vida como um fazendeiro. Lá, ele se casa com o amor da sua vida, uma indígena, e tem uma filha chamada Hilda. Anos se passam e Max, já idoso, vê novamente o passado terrorizar ele.
um nazista começou a construir uma mansão no topo da colina onde ele mora. Então, Max decide que, bem, vou tentar fazer alguma coisa. Ele começou a avisar o pessoal, ninguém acreditou nele. E após um ataque à sua filha, ele decide pôr um fim nisso. Ele pega um machete e vai lá para pôr um fim na vida daquele nazista. Ele consegue matar o nazista, ou melhor, o nazista se suicida na frente dele. Max é preso, porém, diferentemente aos presos, vive sua sentença tranquilamente. Após ser liberto, vive em tranquilidade até sua morte em 1977. É isso. Os felinos de Max e os felinos representavam os seus medos na sua vida, separadas em época. A infância, quando ele já estava adulto, e quando ele era idoso. O primeiro felino foi na sua infância, né? Foi o tigre de Bengala, empalhado em cima do armário na loja de seu pai. Ele representava o medo que ele tinha pelo pai, que ele era muito arrogante com o Max. Segundo medo. O segundo felino foi o jaguar no bote, que representava esse medo da mudança dele dos nazistas lá na Alemanha para aqui para o Brasil. E também representava essa incerteza de vida, se ele ia sobreviver mesmo, e se ele sobrevivesse, né, se alguém resgatasse ele não sabia o idioma do Brasil, e também a única coisa que ele poderia trocar por dinheiro era as joias que a mãe dele deu para ele. E também consta dizer que o jaguar, ele pode ser que nem existiu, porque ele estava alucinando, né, por causa do forte sol e tal. E também, quando resgataram ele, não acharam jaguar nenhum, provando que também uma prova que não tem o jaguar, que nunca existiu, que é só uma alucinação do Max. O último medo e felino foi a onça da montanha. Ela teria atacado algumas galinhas e machucado a sua filha. Porém, este representava muito mais que isso. Representava o ódio dos nazistas pela linhagem que ele havia construído, já que Max era um judeu e havia se casado com uma mulher indígena, a qual os nazistas também desprezavam, e teve ainda por cima uma filha com ela. Além do mais, um nazista, aparentemente, veio a construir uma mansão no topo da mesma colina. Na minha opinião, eu gostei do livro porque ele fala a história de uma forma que o leitor ele entende sem ter um conhecimento prévio sobre o assunto. E além de que explica muito bem o assunto e a história em apenas 121 páginas. Muitas poucas páginas para a quantidade de assunto. É a vida inteira de uma pessoa, que é 121 páginas, e o livrinho é pequeno. Em minha opinião, o livro é ótimo, porque ele retrata muito bem a opressão sofrida pelos judeus durante aquele período. Tanto é que Moacir Scliar, o autor do livro, nasceu em 1937 e presenciou e ouviu histórias de seus pais sobre a situação que eles viviam na Europa. Então ele tem muito material nisso. O Marx é muito bem escrito, de um jeito que chega a levantar uma sobrancelha. O motivo, talvez, Moacir queira se colocar no lugar do Max, queria mostrar todas as dificuldades que ele passou na vida e dar um desabafo sobre isso, no modo de um livro muito bem escrito. Tanto é que os personagens, por mais que secundários e com apenas os fatos básicos sobre ele, acabam por serem muito bem escritos e chamar a atenção, conseguirem tirar a nossa empatia. E a gente poderia imaginar eles como pessoas reais e as caras, não como apenas nomes escritos num papel. Max, porém, tem um adicional. Ele é muito focado na história. Ele tem muitas coisas importantes a falar sobre ele. É como se realmente Moacir fosse o Max. Então eu acho que isso também foi algo
da cabecinha do Moacir, alguém que é um ilustre autor no Brasil. Agora, antes de terminarmos, eu tenho uma coisa para comentar. Pois bem, houve uma polêmica nos últimos anos sobre uma tal cópia do livro chamado As Aventuras de Pi. Ele é um livro canadense de um autor pouco conhecido, digamos assim. Muitos o acusaram de ter roubado a obra de Moacir Clear. O próprio Moacir realmente não liga, diz ele. Ele próprio demonstrou isso em várias entrevistas e em textos escritos por ele. Nunca teria ele reivindicado isso. Agora, é muito importante notar que As Aventuras de Pi foi escrita depois do lançamento de Moacir Clear e, portanto, teria um argumento claro e óbvio para plágio, o que é bem possível. Isso adiciona muito quando se tem a questão de que As Aventuras de Pi acabou por ganhar 3 Oscars, o que poderiam ter sido dados a Moacir Clear, já que a história, uma parte da história ao mínimo, é feita de plágio. É algo para a gente colocar nas nossas cabeças, mas, como sempre, o Sr. Moacir teve sua cabeça fria e realmente agiu com maturidade, diferentemente do autor que eu não citarei aqui das Aventuras de Pi, já que ele, com toda a sua arrogância, criticou o nosso querido Moacir. Isso, senhores, chegamos ao fim dessa resenha oral. Olha, foi bom estar com você. Eu espero que você tenha aprendido. E eu realmente recomendo esse livro. Eu não estou fazendo só para visualização ou por fazer um trabalho. Realmente, como um leitor, ao menos, que lia, eu lhe digo, este livro aqui é uma obra-prima das poucas. Recomendo que compre. É bem barato. Até a próxima. Agora eu vou voltar para a frente de batalha. Adiós.